E são de três tipos as reações às parábolas que Jesus conta. Às vezes improvisa na hora, conforme a situação em que se encontra, até às vezes provocado por uma ou outra questão que alguém dos que o escutam, dos que o observam, lhe coloca, e que Jesus, como reação, como resposta, olha, inventa logo na hora uma parábola que depois, quando noutras situações ele torna a falar dela, certamente já faz ali umas nuances, umas alterações, já faz umas adaptações, está sempre a adaptar às pessoas, ao público, às pessoas que têm consigo, que estão a rodeá-lo, que estão a escutar na hora, que estão a conviver com ele. Ele faz as adaptações normais, por isso há muitas versões. Não há uma versão. Não há uma versão. Há muitas, e isso é a riqueza do Novo Testamento, das 4 narrativas em 5 volumes, dos Evangelhos em 5 volumes. A primeira grande reação que sobressai nas parábolas, em cada uma que é contada e que fica registada nos Evangelhos sinóticos, como também no Evangelho de João, mas aí chama-se, em vez de parábolas, chamam-se semeias, chamam-se sinais, é a dos adversários de Jesus, porque adversários do reino, o reinado de Deus, que as parábolas estão a procurar mostrar, revelar, dizer como é. Nunca diz o que é o reino, porque Jesus também não sabe o que é o reino, mas diz como é. Ele é semelhante a. Quer dizer, nem diz bem como é. Olha, faz uma semelhança. Diz, é assim como isto. Isto é tal, assim. Vês como é isto, assim, assim. Pois assim o reino. Claro, agora na... em muita potência. Elevado a não sei quantas potências. Em linguagem matemática. Os adversários é um tipo de reações, de reação às parábolas que Jesus conta. E os adversários das parábolas, e portanto da doutrina, da revelação que passa através das parábolas e que não a querem aceitar, pelo contrário, se lhe opõem ferozmente, é a dos adversários de Jesus. Porque Jesus tem adversários. Ele não é adversário de ninguém. Mas tem muitos adversários, inimigos ferozes. São eles que o vão liquidar. Não o liquidam porque anda cá, meu menino. Não, liquidam por cá, seu safado. Tu estás-nos a destruir. Estás a destruir a nossa ordem mundial. Tu estás a destruir os nossos privilégios. Tu estás a desmascarar. Estás-nos a estragar o nosso joguinho. Andávamos aqui todos tão seguros, de geração em geração, e vem este filho da Timaria, de Nazaré. Vem este camponês, que nem frequentou cá as nossas universidades, nem tirou cá nenhum doutoramento, dado por nós, reconhecido por nós, os chefões, os doutores, e vem estragar-nos tudo. Um ódio feroz, mortal. Os adversários são os que têm uma forma de ser, de viver e de atuar histórico. No ser, viver, atuar histórico, nos antípodas do de Jesus. Do ser, viver, atuar histórico de Jesus. Portanto, estão de acordo com o anti-reino, portanto, de acordo com o reino império, hoje com o reino mercado total, global, estão de acordo. Tem o ser, viver, atuar de acordo com esses falsos valores, mas que são ensinados nas universidades e nas igrejas, nas catequeses, até nas teologias, como os verdadeiros valores.
têm um ser, viver, atuar nos antípodas do ser, viver, atuar de Jesus. Portanto, os valores por que se pautam são antípodas dos valores do reino, reinado de Deus, tal como se depreende das parábolas de Jesus. E então ouvem as parábolas, porque também andam por lá, infiltrados entre as multidões. Porque o grande público-alvo das parábolas são as multidões, mas eles também se infiltram, andam por lá. Ouvem as parábolas e logo, ele ainda mal acabou, já entenderam, já atingiram e atingem mais depressa do que as populações, claro, que eles domesticavam, tinham manipuladas, mantinham no infantil e constituem-se de forma cada vez mais organizada em inimigos de Jesus. E inimigos de Jesus, inimigos do seu projeto político maiúsculo, do reino, reinado de Deus. Inimigos do reino, reinado de Deus, que Jesus está a anunciar. Que é o grande profeta, o grande arauto, o grande mensageiro. É o Evangelho do reino. Jesus é o Evangelho do reino. A boa notícia em ação. Podemos não saber nenhuma palavra, nenhuma frase de Jesus, mas basta-nos saber o seu ser, viver, conhecer o seu ser, viver, atuar. Está aí. A palavra. O reino de Deus está aí. E então constituem-se logo em inimigos de Jesus. É inevitável, pois. Porque ou se convertem aos valores do reino, que são aos ouvidos deles, pelas posições que têm, pelo seu ser, viver, atuar, eles são tão nos antípodas desses valores, que ou se convertem, mudam de valores, passam a considerar os valores em que estão constituídos, e porque estão a pautar o seu ser, edificaram o seu ser, viver, atuar histórico, passam a considerá-los como esterco, falsos valores que é preciso expulsar de nós, como se expulsa um cancro. Hoje se tenta expulsar o cancro de nós, ou a sida, ou então ficam inimigos ferozes de Jesus. E cada vez de forma mais organizada. É daí desse conjunto de gente que eram as melhores pessoas da sociedade. Que pensam? Eram os grupos de destaque? Eram os dirigentes? Que as populações de camponeses reverenciavam? Pois claro, estavam amestrados para fazerem isso, domesticados para fazerem isso, formatados para terem esses comportamentos, para os verem pela tal ideologia, viam-nos assim, não os viam na perversão organizada e institucionalizada que eles são. E que, portanto, eram tidos como os maiores, as grandes referências, os modelos dos demais. E então ficam desmascarados, organizam-se logo contra Jesus. Não se convertem, claro. Se convertessem, que transformação que havia na história. Mas não, logo, e ficam, cresce cada vez mais. Quanto mais Jesus é claro, quanto mais Jesus os ama e lhes mostra, se lhes abre a sua, se torna toda revelação assim acessível, para que não haja nenhuma confusão, para que entendam bem. Quanto mais Jesus tenta mostrar-lhes as coisas, mais ódio eles têm. Porque não querem mudar, é só por isso. Não querem mudar, não querem converter-se à boa notícia do reino. Preferem viver na má, na perversa, na perversão, porque essa dá-lhes privilégios. E ficam organizadamente contra Jesus, e é desse conjunto que Jesus será, é com esse conjunto que Jesus será assassinado. Já vai.